Woody era o brinquedo do pai do Andy. O pai do Andy morreu. E o Woody é a última coisa que sobrou dele. Repara numa coisa que o filme te mostra e nunca explica. O Andy tem uma casa cheia de brinquedos modernos. Buzz, dinossauro, cara de batata e no meio disso, um boneco cowboy dos anos 50, de uma série de TV cancelada décadas antes dele nascer. Como é que uma criança dos anos 90 tem, como brinquedo favorito, uma peça de colecionador rara o suficiente para ter um museu inteiro dedicado a ela no segundo filme? A teoria diz: o Woody nunca foi comprado por Andy. Ele foi herdado. E o dono original era o pai do Andy. O pai que o filme faz questão de nunca mostrar. Não tem foto na parede, não tem menção, a mãe aparece sempre sozinha. E no primeiro filme eles estão empacotando a casa para se mudar, como quem recomeça a vida depois de uma perda. A teoria fecha o quadro. O pai cresceu na era de ouro do Woody's Roundup, ficou doente e antes de morrer passou para o filho o brinquedo mais importante da vida dele. E aí tudo encaixa. Explica a idade do Woody. Explica por que ele é o único que o Andy leva para a faculdade no fim de tudo, quando já é adolescente e se desvia ter largado o boneco há anos. Explica por que o apego é desproporcional, quase desesperado. Não é apego a um brinquedo, é apego à única coisa que o conecta a um pai que ele mal conheceu. E explica aquele olhar estranho, pesado, que a mãe dá quando vê o Woody na mão do filho. O Woody não é um brinquedo, é um pedaço de um homem morto, ainda vivo, cuidando do filho dele sem que ninguém saiba. Guarda essa peça. Um homem morre, e um brinquedo consciente é passado futuro. É o primeiro elo da corrente. Jessie foi da mãe do Andy. O chapéu entrega tudo. Se o pai entrou na história pelo Woody, a mãe entra pela Jessie. E aqui a prova tá praticamente escrita na tela. No flashback de Toy Story 2, aquela sequência de cortar o coração, com a música de Jessie sendo abandonada, a gente conhece a dona original dela, uma menina chamada Emily. E a Emily usa um chapéu de cowboy vermelho com uma faixa de renda branca em volta. Agora olhe o chapéu do Andy, mesma cor, mesmo formato, só que sem a renda. E se você pausar, dá pra ver uma marca mais clara, desbotada, exatamente no lugar onde a faixa de renda ficou um dia, como um chapéu que foi usado por anos com o enfeite. E depois teve o enfeite tirado quando passou de mão. A teoria diz: é o mesmo chapéu. A Emily cresceu, virou mãe do Andy e passou o chapéu pro filho, do mesmo jeito que o pai passou o Woody. Essa é uma das teorias mais famosas que existem, a ponto da própria equipe da Pixar já ter alimentado ela em entrevista. Então trata como a prova fácil do vídeo. Aquela que o público já pode ter ouvido falar e adorar ver confirmado. Mas o que ela faz de verdade é fechar o outro lado da família. O Woody vem do pai, a Jessie vem da mãe, dois brinquedos conscientes, dois donos que cresceram, duas infâncias inteiras que atravessaram os anos até parar nas mãos de um único menino. E o mais cruel, a dor de Jessie de ter sido esquecida por Emily, é exatamente o medo que assombra o Woody o filme inteiro. Ela é o fantasma que pode acontecer com qualquer um deles. A mãe do Andy carrega, sem saber, a prova viva de que todo amor de criança tem prazo de validade. Sid virou lixeiro. E fez isso de propósito. Lembra do Sid? O vizinho psicopata que torturava brinquedo, derretia soldadinho, botava cabeça de boneca em corpo de dinossauro, a camisa de caveira, o aparelho nos dentes, a risada, o cara que a franquia inteira ensinou você a odiar. No fim do primeiro filme, alguma coisa quebra nele para sempre. Os brinquedos rompem a regra sagrada e se mexem na frente dele. Encaram ele, falam com ele e o Sid surta. Sai correndo aos gritos. E aqui está o ponto que muita gente esquece. A partir desse segundo, o Sid é uma das pouquíssimas pessoas nesse universo inteiro que sabe a verdade. Ele viu, ele não tem como desistir. Aí, em Toy Story 3, aparece um lixeiro num plano rápido, de fundo. Mesma camisa de caveira, mesmo cabelo esperado, mesma cara. É o Sid, adulto, trabalhando na coleta de lixo. Todo mundo lê isso como frases poéticas. O moleque que maltratava brinquedos virou o cara do lixo, mas a teoria vira o jogo de cabeça para baixo. E se não for o que parece ser? E se ele escolheu esse trabalho? Pense com calma. O Sid é uma das únicas pessoas do mundo que sabe que os brinquedos estão vivos, que sente, que sofre quando são jogados fora. Qual é o único emprego no planeta que você coloca todo santo dia, em contato direto com milhares de brinquedos abandonados, no momento exato entre a lixeira e a incineração? O caminhão de lixo. A teoria diz que o Sid não está descartando brinquedos. Ele não é o único lugar do mundo de onde dá para resgatar eles. O menino que passou a infância dando a morte aos brinquedos virou o adulto que passou a vida inteira roubando eles das garras dela, um por um, no último segundo. É o arco de redenção mais silencioso da franquia. A Pixar nem sublinha. Deixa lá no canto da tela para quem reparar, e encaixa perfeito na corrente. Mais alguém que descobriu que,
Para um brinquedo, foi esquecido é uma sentença de morte. Só que, diferente de todo o mundo, ele decidiu fazer alguma coisa a respeito. Sunnyside é um estado autoritário, e o Lotso é o ditador. Toy Story 3 é disparado o filme mais sombrio da série, e não é acidente nenhum. É uma estrutura toda gritando. Os brinquedos são abandonados, encaixotados e descartados sem escolha na creche Sunnyside. Chegando lá, a teoria aponta o desenho da coisa. Eles são triados e separados por categoria, e os recém-chegados são jogados na sala das crianças pequenas, o lugar do caos, da baba, da violência, onde brinquedo apanha o dia inteiro, enquanto uma casta de brinquedos de elite vive no conforto da sala dos grandes. Uma autoridade, imposta pela força, onde o seu valor decide se você vive num paraíso ou num inferno. Não topo dela, o Lotso. Um urso rosa que cheira a morango, que se apresenta como a figura mais acolhedora e paternal possível. O líder gentil que te dá boas-vindas com um abraço. E que por baixo é um tirano puro, controla tudo por medo, tem um sistema de vigilância noturna, uma capanga que patrulha o pátio e transforma quem desobedece em prisioneiro. Ele seduz na entrada e aprisiona na saída. A teoria enquadra a Sunnyside como um regime autoritário em miniatura, e o Lotso como o retrato do ditador manipulador, o rosto simpático que esconde a máquina de opressão. Mas o que amarra tudo na espinha do vídeo é a origem dele. O Lotso não nasceu monstruoso. Ele virou o que virou porque foi esquecido pela dona que amava. E, pior, foi substituído por uma cópia idêntica de si mesmo, um outro Lotso igualzinho. Ou seja, o grande vilão desse universo é, no fundo, um brinquedo que enlouqueceu de dor por ter sido abandonado e trocado. É a mesma ferida que assombra o Woody, que destruiu a Jessie, que ronda todos eles. A diferença é que cada um faz com ela. Uma Jessie vira melancolia, o Sid vira redenção. E o Lotso, ó Lotso, vira crueldade. A mesma morte, 3 respostas. É por isso que ele funciona tão bem como vilão. Ele é o que qualquer um deles poderia ter virado. A religião dos brinquedos. Eles adoram a garra. Essa é a mais sutil das 6 e talvez a mais engenhosa. Aqueles alienzinhos verdes de 3 olhos presos na máquina de garra da Pizza Planet. Reparam que eles realmente são. Eles têm uma religião. Não é uma brincadeira. Uma fé organizada, completa. Eles adoram a garra mecânica lá em cima como uma divindade. A garra, ela decide quem fica e quem vai. Eles falam disso em transe, com reverência, como mãozinhas erguidas para o céu de metal. Ser agarrado e retirado da máquina não foi pego, foi escolhido. É ascensão, é ir para um lugar melhor. Agora joga isso para dentro da lógica do universo e fica arrepiante. Se os brinquedos são conscientes, praticamente imortais, e vivem sob a ameaça constante e chamada do abandono e do descarte, sem controle nenhum sobre quando vão ser levados ou destruídos, faz todo sentido que eles inventaram a religião. Acreditar que existe um sentido, uma vontade maior, por trás de quem é escolhido e de quem é deixado para trás. É exatamente o que seres mortais e impotentes fazem diante de uma morte que não conseguem entender. E aí vem o detalhe que fecha com chave de ouro, e que a teoria adora. Em Toy Story 3, no clímax, quando todos os brinquedos estão caindo no incinerador, condenados, sem saída, quem aparece para salvar todos eles? A garra, operada lá do alto pelos próprios alienígenas. A imaginação deles desce, real, e arranca todo o mundo da morte no último instante. A fé foi literalmente recompensada. Num desenho sobre brinquedos falantes, um grupo de religião reza para um deus e o deus responde. Isso não é piada de fundo, é teologia escondida num filme infantil. Buzz nunca foi só um delírio, ele é uma franquia inteira em um personagem. Aqui a gente chega na teoria que dá sentido a todas as outras. Lembra do Buzz no começo do primeiro filme? Ele não sabe que é um brinquedo. Ele acredita, com cada fibra do corpo de plástico, que é um patrulheiro espacial de verdade, numa missão de verdade, com um comunicador de verdade e um Razer de verdade. Ele ri do Woody quando o Woody tenta explicar a realidade. Para ele, ser só um brinquedo é uma ideia ofensiva, impensável. E então vem a cena mais cruel do filme. Buzz vê numa TV um comercial. Milhares de Buzz idênticos numa esteira de fábrica, empilhados numa prateleira de loja, um produto em massa. Ele descobre de uma vez só que não é o único, não é especial, não foi escolhido. É um entre milhões, fabricado, substituído, finito. Ele tenta voar para provar que ainda é especial. E cai. Isso não foi voar, foi cair com estilo. E ele desmorona.
A teoria diz o seguinte: o arco do Buzz não é um subtrama econômico, é a tese inteira da franquia composta em um personagem. Porque o que o Buzz atravessa ali é, ponto por ponto, o confronto com a própria mortalidade, a ilusão de ser único e imortal, a negação, o comercial que revela a verdade, o choque, a queda, a depressão. E o que vem depois, a parte que importa, ele aceita. Ele para de fingir que é um herói cósmico eterno e escolhe ser o que de fato é, um brinquedo, finito, substituível, que existe para ser amado por uma criança enquanto der tempo. E no exato momento em que ele aceita ser só um brinquedo, ele para de ser patético e vira pela primeira vez um herói de verdade. Esse é o coração de tudo. A franquia inteira pergunta a mesma coisa, filme após filme. O que você faz quando descobre que não é eterno, que vai ser esquecido, que seu tempo tem fim? O Woody passa 4 filmes lutando contra essa resposta. O Lotso apodrece por causa dela. Os alienígenas voltaram para fugir dela. E o Buzz, logo no primeiro filme, já vive ela inteira na frente da gente e mostra que a única saída não é negar a finitude, é aceito e amar mesmo assim. Buzz não é o rompimento cômico. Buzz é o professor. Ele aprende, antes de todo o mundo, a lição que a saga inteira vai levar mais 3 filmes para ensinar ao Woody. A linha do tempo se fecha. Agora junta tudo. Guardou as peças. Olhe a corrente que elas formam quando você coloca na ordem certa. Décadas atrás, um menino cresce amando o Woody. Esse menino virou o pai do Andy. Uma menina cresce amando Jessie. Ela virou mãe do Andy. 2 brinquedos conscientes, guardando 2 infâncias. O pai adoece e morre. Antes de partir, passa o Woody pro filho. A mãe passa o chapéu sem a renda, com a marca do que ele já foi. Os brinquedos atravessam a geração carregando o luto de uma família inteira nas costas e ninguém nunca fica sabendo. A infância do Andy. Os brinquedos vivem o auge de serem amados, e o Buzz descobre, do jeito mais duro, o preço disso. Eles são finitos, substituíveis, e esse amor tem prazo. Porque toda criança cresce, e para um brinquedo, crescer é consequência da morte. O Andy cresce. Os brinquedos são descartados, presos em Sunnyside, atravessam o autoritarismo de um Lotso que virou monstruoso pela mesma dor que ronda todos eles, e chegam ao momento mais sombrio de tudo. O incinerador. E lembra da coisa que esse universo assume o tempo todo e nunca diz em voz alta. Esses brinquedos pensam, sentem, têm medo, são conscientes. Então o que acontece ali não é plástico derretendo. É um grupo de seres que sabe exatamente o que espera. E aí acontece a cena mais pesada já feita num filme infantil. Eles param de lutar, vejam, e se dão as mãos, aceitando a morte juntos. Até que a fé de um bando de alienígenas desce do céu em forma de garra e os arranca do fogo. Eles são salvos. Mas alguma coisa mudou para sempre. Eles encararam o fim da frente. E o Woody, no 4º filme, ele finalmente faz o que a saga inteira vem construindo desde o Buzz no primeiro. Ele solta. Abre a mão de ter um dono, abre a mão da única identidade que conheceu a vida toda e escolhe caminhar pelo desconhecido como um brinquedo sem lar. É um final acessível. É o Woody aprendendo, por último, uma lição que o Buzz já aprendeu lá no começo. Do primeiro ao último filme, essa nunca foi uma história sobre brincar. Foi sobre a morte, sobre ser esquecido e sobre a coisa mais difícil que existe, aprender a deixar ir. O pai deixou o Woody ir pro filho. O Andy deixou os brinquedos irem para Bonnie. O Buzz deixou ir uma fantasia de ser eterno. E o Woody, no fim de tudo, deixou ir a si mesmo. Uma linha do tempo inteira. Uma saga sobre encarar o fim, escondida embaixo de um desenho que a gente sempre achou que era só sobre brinquedos falantes. Se você chegou até aqui e nunca mais vai olhar para sua infância do mesmo jeito, é exatamente esse tipo de conexão que eu vou destrinchar aqui no canal. Filme por filme, universo por universo. Se inscreva, porque no próximo eu já vou estragar outro clássico para você. Valeu e até lá!